Olá a todos, meu nome é Antônio André e hoje vamos analisar um desafio fundamental na realidade aumentada, que usamos no celular, como manipular objetos 3D de forma eficiente. E esse vídeo faz parte de um canal de divulgação científica de resultado da disciplina de Práticas Extensionistas 3, 2025-2. Me acompanham nessa jornada Lucas Evangelista e o Wilk Muriel, e somos orientados pelo professor Patrick. Vamos explorar hoje o artigo Investigando o potencial de acessórios táteis para manipulação de objetos 3D em realidade aumentada portátil, de autoria de Jonathan Wieland, como autor principal. E este trabalho compara a forma como interagimos hoje usando gestos e toques na tela com uma alternativa: usar objetos físicos ou adereços táteis para controlar objetos virtuais. O problema central é esse: quando você vê um objeto 3D na tela de seu celular, como um sofá virtual, e quer movê-lo para o canto da sala e girá-lo, você precisa controlar 6 graus de liberdade, ou 6 GDL. Mover para frente, trás, esquerda, direita, cima ou baixo e girar em 3 eixos. Mas a nossa ferramenta de interação é uma tela de toque 2D. Tentar mapear estes 6 graus de liberdade em gestos de toque é complicado. Isso leva aos problemas que todos já sentimos. Os gestos são complexos. Você tem que aprender se é com um dedo, 2 dedos, se tem que pinçar ou girar. Além disso, seus dedos acabam tampando a tela e o objeto que você está tentando ver. E muitas vezes você não consegue mover e girar ao mesmo tempo. Você precisa apertar um botão para trocar de modo de posição para o modo de rotação. A alternativa que este artigo investiga são os adereços táteis. A ideia é simples: em vez de tocar a tela, você segura um objeto físico na sua outra mão. O movimento desse objeto físico é mapeado diretamente para o objeto virtual. A hipótese é que esta interação 3D para 3D é muito mais natural, rápida e intuitiva do que a interação 2D para 3D dos gestos de toque. Isso leva às duas grandes questões do artigo. Primeiro, essa hipótese é verdadeira? Os adereços são realmente melhores que o toque em termos de desempenho, preferência e carga mental? E segundo, será que a forma do objeto que você segura importa? É melhor usar um cubo, uma esfera ou algo intermediário? O estudo comparou diretamente duas implementações. A primeira é o toque, baseada em gestos de um artigo anterior. Era bem complexa. Arrastar um dedo movia o objeto do plano na tela, x e y. Um toque duplo mudava o modo para que arrastar com um dedo movesse o objeto para frente e para trás, no eixo Z. Para a rotação, era preciso usar 2 dedos, arrastando para cima, baixo ou os lados, para girar nos eixos X e Y, e um movimento de torção para o eixo Z. A segunda técnica foi o adereço tátil. O participante segurava o celular com uma mão
e o adereço com a outra. A parte genial aqui é o mecanismo de embrenhagem. A manipulação só acontecia quando o usuário tocava e segurava o dedo na tela do celular. Isso acoplava o objeto. Quando ele movia o adereço, o objeto virtual se movia junto. Se ele quisesse reposicionar a mão, ele simplesmente tirava o dedo da tela, movia a mão de volta e tocava na tela de novo para continuar. E isso é crucial para fazer grandes rotações ou movimentos longos. Aqui a história do artigo fica interessante. O plano original dos pesquisadores era ser o mais realista possível. Eles iam usar uma metodologia padrão de realidade aumentada portátil, rastreamento de imagem, usando a plataforma Vuforia. Eles criaram este cubo, mostrado aqui ao lado, coberto de imagens de rastreamento. Mas quando fizeram o estudo piloto, foi um fracasso. Mais de 2/3 dos participantes reclamaram que o rastreamento falhava constantemente. Eles também achavam ergonomicamente difícil, porque tinham que se preocupar em manter o adereço sempre virado para a câmera do celular. Um problema fundamental é que, na realidade aumentada portátil, você tem duas coisas se movendo: o adereço em uma mão e o celular, que é a câmera de rastreamento, na outra. Isto é muito diferente de um sistema de mesa, onde a câmera é fixa. O movimento rápido do celular ou do adereço causava desfoque, ou o adereço simplesmente saía do campo de visão da câmera e a interação parava. Os pesquisadores concluíram que a tecnologia de rastreamento de imagem hoje ainda não é boa o suficiente para este tipo de interação bimanual dinâmica. Então, para responder à pergunta original, toque versus adereço, eles precisavam de uma comparação justa. Eles decidiram simular um cenário futuro onde o rastreamento de celular seria perfeito. Para fazer isso, eles mudaram para um sistema de captura de movimento, OptiTrack, com 20 câmeras de alta precisão instalada no teto do laboratório. Isso eliminou totalmente o problema da perda de rastreamento. Eles então imprimiram em 3D os 3 formatos de adereços que queriam testar: um cubo, uma esfera e um rombo, como forma intermediária. Dentro de cada um, eles embutiram LEDs infravermelhos ativos, como os usados em filmes. É crucial entender, este não é um cenário de realidade aumentada portátil, realista hoje, mas sim um experimento controlado para isolar a qualidade da interação toque versus adereço da qualidade da tecnologia de rastreamento. No experimento principal, 20 participantes realizaram uma tarefa clássica de encaixe. Eles viam um objeto colorido ou um alvo transparente e tinham que mover e girar o objeto colorido até ele se encaixar perfeitamente no alvo. Eles fizeram isso em 2 condições de complexidade. Primeiro, uma tarefa 2D. Era mais simples, como os aplicativos de hoje. O objeto ficava preso à superfície da mesa, então eles só podiam movê-lo no plano, eixos X e Z, e girá-lo em torno do eixo vertical, Y. Segundo, uma tarefa 3D, que era um verdadeiro teste. Aqui, o objeto estava flutuando no ar, e eles tinham que controlar
ou todos os 6 graus de liberdade para encaixá-lo. Para cada tarefa, eles mediram o tempo para encaixes de baixa precisão, mais fácil, e de alta precisão, muito difícil. Cada participante testou todas as 4 técnicas: toque, cubo, rombe e esfera. Agora vamos aos resultados. Estes gráficos mostram o tempo de conclusão de cada tarefa. Barras menores significam desempenho melhor, ou seja, mais rápido. Vamos olhar primeiro a tarefa 2D, à esquerda. Na tarefa de alta precisão, os 3 adereços laranja, amarelo e vermelho foram significativamente mais rápidos do que o toque, o azul. Mas, quando a precisão não era tão importante, a baixa precisão, não houve diferença. O toque foi bom o suficiente. Agora, o resultado principal, a tarefa 3D, que é a figura 5.b da direita. A diferença é enorme. Na tarefa de alta precisão, o tempo mediano para o toque foi de 70 segundos, enquanto para os adereços foi menos da metade disso. E mesmo na tarefa de baixa precisão, os adereços ainda foram significativamente mais rápidos. Isso responde à primeira parte da RQ1. Para as tarefas 3D complexas, os adereços táteis são muito mais rápidos. O desempenho mais rápido se refletiu na carga de trabalho mental. Usando o questionário NASA-TLX da tarefa 3D, o toque, a barra azul, foi classificado como tendo uma carga de trabalho geral significativamente maior do que todos os adereços. Especificamente, os participantes relataram que o toque exigia mais demanda mental, mais esforço e, mais importante, causava muito mais frustração. Isso se alinha perfeitamente com a experiência do trabalho e a preferência. Para tarefas 3D, os adereços foram classificados como os mais atraentes e fáceis de entender. E no ranking de preferência final, na figura da direita, os resultados são claros. Para a tarefa 3D, os participantes preferiram todos os 3 adereços em vez do toque. No feedback qualitativo, os participantes chamaram o toque de desajeitado, difícil e totalmente frustrante, enquanto os adereços foram descritos como muito mais intuitivos e muito mais fáceis. E quanto à segunda pergunta, a forma do adereço importa? Olhando para os dados quantitativos, os gráficos de tempo, as cargas de trabalho e preferência, a resposta é surpreendentemente não. Não houve diferença estatística de desempenho entre usar o cubo, o rombe ou a esfera. Porém, no feedback qualitativo, as opiniões eram fortes e totalmente divididas. Metade dos participantes adoravam o cubo e o rombe, dizendo que as bordas e os cantos davam pistas táteis para sentir o quanto eles estavam girando. Outra metade odiava o cubo, achando-o desconfortável para girar na mão. Esses participantes preferiram a esfera, que permitia rotações suaves sem degraus. Isso sugere que, embora a forma não afete o desempenho objetivo, ela está
ela está fortemente sujeita à preferência pessoal. Uma análise bônus muito legal foi sobre como os participantes moviam no espaço. Essas figuras mostram o caminho do celular, a linha azul clara, e o caminho do objeto, a linha escura, vistos de cima. Eles descobriram um padrão claro na tarefa 3D. Com o toque, o padrão mais comum era para frente e para trás, e os participantes ficavam se movendo para frente e para trás, como se estivessem constantemente verificando e reverificando o seu trabalho. Com os adereços, o padrão era perspectivas sequenciais. Eles se moviam para um ponto, faziam o alinhamento daquele ângulo, depois se moviam para outro ponto e faziam o próximo alinhamento. Isso sugere que a interação por toque é tão pouco intuitiva que força o usuário a verificar o seu trabalho repetidamente, o que explica perfeitamente por que ele demora mais e é mentalmente mais cansativo. E o que tiramos disso tudo? Primeiro, o artigo prova que, para a manipulação 3D complexa, os adereços táteis são objetivamente superiores ao toque. São mais rápidos, menos cansativos e mais preferidos. A interação por toque, como a que temos hoje, só é realmente eficaz para tarefas 2D simples. Segundo, a maior barreira para que usamos isso amanhã não é a ideia, é a tecnologia. O estudo teve que usar um sistema de rastreamento de laboratório porque o rastreamento de imagem do celular falhou. E precisamos de avanços em IA e visão computacional para que o celular possa rastrear o objeto na mão de forma robusta. Terceiro, a forma exata do adereço não parece importar para o desempenho. E isso leva à quarta e mais importante implicação. Se a forma não importa, mas a preferência pessoal sim, por que fabricar um adereço oficial? O futuro ideal é permitir que usuários peguem qualquer objeto do cotidiano. 17 dos 20 participantes adoraram essa ideia. E o transformem instantaneamente em um adereço de realidade aumentada. O artigo é honesto sobre suas limitações. A principal é a validade ecológica. Ao usar o OptiTrack, eles sacrificaram o realismo do cenário portátil para obter dados limpos. Portanto, os resultados mostram um potencial dos adereços, não como eles funcionam com a tecnologia de hoje. O trabalho futuro, óbvio, é consertar o problema do rastreamento. Como podemos fazer o celular rastrear um objeto comum de forma robusta, mesmo com movimentos rápidos e oclusão? A outra questão é a curva de aprendizado. Os participantes eram, em sua maioria, inexperientes com manipulação 3D. Talvez um usuário expert em gestos de toque 3D pudesse ser tão rápido quanto um adereço. E, finalmente, o futuro pode não ser um ou outro, mas sim híbrido.
Imagine usar o adereço para posicionar o sofá rapidamente e, em seguida, usar um gesto de toque preciso na tela para o ajuste fino. E agora, para concluir, este artigo nos deu a primeira evidência experimental clara de que os adereços táteis são, de fato, muito superiores aos gestos de toque para o verdadeiro desafio da realidade aumentada, a manipulação 3D complexa. A interação por toque, como conhecemos, é uma simples solução paliativa que funciona bem para tarefas 2D simples, mas falha em complexidade. E talvez o mais interessante, a forma do adereço não importa para o desempenho, o que abre um futuro onde não precisaremos de acessórios especiais, mas poderemos usar qualquer objeto ao nosso redor como uma interface. O maior desafio para chegar lá, como vimos, não é a ideia, mas a tecnologia de rastreamento para torná-la realidade. Muito obrigado e tchau.